Graça e paz, família ousada amor. Então vamos continuar aqui o nosso curso de maturidade no Espírito. Lembrando, que essa aula é a terceira aula e é para as pessoas que perderam a aula na terça-feira, que foi a nossa última aula presencial. Antes aí, dessa paradinha que a gente vai dar por causa da propagação do vírus, coronavírus. Mas nós continuamos clamando e crendo que o Senhor está agindo, e mesmo que nós não estejamos reunidos presencialmente, a presença do Senhor está na sua casa, está na sua vida. Lembrando que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, e você é um canal do fluir dele onde você estiver. Então, na apostila, página 11... e matéria 2, andando no Espírito. Então vamos fazer uma breve revisãozinha aqui. O homem, ele é um ser triuno. O que quer dizer isso? Ele é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Isso aqui é fundamental você saber de cor. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. A salvação, ela aconteceu no nosso espírito, no passado. Nós fomos salvos e o nosso espírito foi vivificado pelo Senhor. A conversão da nossa alma está acontecendo no presente. Então, diariamente, a nossa alma precisa ser curada pelo Senhor, precisa ser salva pelo Senhor. Nossa alma é composta de mente, emoções e vontade. Ela precisa ser trabalhada diariamente pelo Senhor. Então a nossa alma está se convertendo todos os dias a partir do momento que nós dispomos a nossa vida para ser trabalhada pelo Senhor, no nosso caráter. E o nosso corpo, ele está sendo salvo. E aí o nosso corpo ele vai ser glorificado no futuro. Quando nós formos para o céu, nós vamos ter um novo corpo dado pelo Senhor, um corpo espiritual lá no céu. O espírito, ele tem 3 funções: intuir, conscientizar e comunicar. Sem esse exercício, nós não conseguimos discernir se é uma impressão espiritual ou se é da alma, algo da nossa mente, vontade e emoções. Então nós precisamos estar com o nosso espírito fortalecido, trabalhado pelo Espírito de Deus em nós, para que a gente possa discernir o que é uma impressão espiritual e o que é algo de dentro de nós mesmos. Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Como a gente fortalece o nosso espírito? Como a gente exercita o nosso espírito? Primeiro, através do quebrantamento. Se quebrante na presença do Senhor diariamente. Segundo, através da palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz dentro de nós. Busque ao Senhor todos os dias através da palavra dele. Terceiro ponto, para exercitar o nosso espírito, através da oração constante. Então, lembra o que eu falei com vocês na aula, Como se a gente fosse um rádio que emitisse ondas para o céu, como se nós fôssemos um satélite. E aí, nós colocamos na frequência do rádio celestial, e aí a gente está conectado 24 horas com o Senhor. É você, no seu trabalho, no seu estudo, todo o tempo você está disponível para ouvir a voz de Deus. Isso é algo maravilhoso. Se nós temos muito conhecimento a transmitir, tocaremos a mente das pessoas. Se nós temos revelação a liberar, tocaremos o espírito das pessoas. Então, na aula anterior, nós vimos que existe a diferença da palavra escrita e da palavra revelada. A palavra escrita, ela toca a mente das pessoas. Então, se tem uma pessoa que é muito inteligente,
ela vai transmitir conhecimento. Mas se tem uma pessoa cheia da glória do Senhor, cheia da presença do Espírito Santo, ela vai transmitir vida de Deus. Vai transmitir liberações espirituais que vão tocar o mais profundo do espírito das pessoas. O nosso espírito, ele é como uma luva vazia, que foi cheia do Espírito de Deus. Então, eu trabalho com luvas diariamente. Então a luva, quando ela está vazia, ela está murchazinha, né? E aí quando a gente coloca a mão dentro da luva, ela fica preenchida. Da mesma maneira é a nossa vida, né? Sem a presença do Espírito Santo dentro de nós, o nosso espírito, ele é murchinho. E quando o Espírito Santo entra dentro de nós, nós nos tornamos preenchidos por ele. E nós usamos o exemplo também, né, que é como se fosse uma criança. Um recém-nascido, ele nasce perfeito, né, com todos os órgãos, todas as funções normais. Porém, ele precisa crescer, se exercitar, se alimentar para se tornar um adulto maduro. Então, nosso espírito, ele precisa desse exercício, nessas 4 coisas que eu acabei de falar anteriormente, que nos fortalecem. Lá em 2 Coríntios 5, 7, fala o quê? Porque nós vivemos pela fé e não por vista. Então, nós precisamos aprender a andar no Espírito. Deus, ele quer nos dirigir através do Espírito Santo, que agora habita dentro de nós. A natureza de Deus, a justiça, a bondade, o amor de Deus está em nós e reside dentro de nós. Nós não precisamos buscar e orar por essas coisas. Nós já temos essas coisas. Precisamos ter a revelação de que essas coisas já estão dentro de nós. Tudo aquilo que é necessário para uma vida santa e plena já foi colocado dentro de você. A partir do momento que o Espírito Santo vivificou o seu espírito e encheu o seu espírito da presença dele como a luva, ele já colocou tudo o que você precisa para ter uma vida plena e santa na presença dele. É como se a gente usasse o exemplo de uma vacina, que ela contém o que é necessário para combater uma doença. Então o Espírito Santo, ele é como se fosse a vacina que veio combater o pecado. A presença de Jesus veio combater o pecado. E essa presença está dentro de você hoje. Então, lá na apostila, vamos relembrar aqui, o meu espírito foi salvo. A minha alma está sendo salva. O meu corpo está sendo salvo. O meu espírito contém Deus. Dentro do meu espírito está o Espírito Santo. A minha alma reflete a Deus. Então, quando nós temos as nossas vontades, as nossas emoções e a nossa mente curada, a nossa alma, ela deixa de ser uma coisa que muitas vezes nos destrói, mas ela se torna algo que vai refletir a glória de Jesus. E o meu corpo, ele expressa Deus. Então, preencha aí. O meu corpo expressa Deus. Página 11. E aí fica a pergunta, realmente o nosso corpo está expressando o Senhor? As nossas atitudes estão expressando o Senhor em nós? Uma vez regenerado, Deus quer que andemos no Espírito. Todos que têm apenas conhecimento mental não alcançam mudanças pessoais. Então, nós sabemos o que o Senhor, ele tem para nós. Mas muitas vezes nós não andamos naquilo que o Senhor tem para nós. Tem uma diferença muito grande nisso. Conhecer e saber o que o Senhor tem para nós e muitas vezes andar naquilo que o Senhor tem para nós. Isso é o mais importante. Não só conhecer, mas viver aquilo que o Senhor tem para você. Tudo já nos foi dado, como eu falei. A humildade é uma pessoa, o poder é uma pessoa
e elas estão no seu espírito. E aí, nós vemos que a vida cristã é caracterizada por duas substituições. Na cruz, onde Jesus ele se tornou pecador para morrer no nosso lugar. Ele absorveu todos os pecados da humanidade e substituiu as nossas vidas. Nós éramos que as pessoas que teriam que passar pela morte por causa do nosso pecado, não Jesus. Jesus ele veio e não pecou. Então Jesus ele nos substituiu na cruz. E agora Jesus ele quer fazer outra substituição na sua vida. Ele quer te substituir no seu dia a dia. Ele quer viver através da sua vida, através do Espírito Santo dele que habita dentro de você. Então são duas substituições. Primeiro ele te substituiu na cruz. E agora ele quer substituir a sua natureza carnal pela natureza do Espírito Santo. Jesus, ele morreu por nós, porque nós não podíamos salvar o mundo. Somente ele, aquele que não pecou, podia salvar o mundo. E ele quer viver por nós, porque nós sozinhos, nós não damos conta. Lá em Gálatas 2:20, o que fala? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Muitos tentam viver a vida fazendo uma lista de pecados. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Criam uma regra de conduta. Quando na realidade, a nossa vitória não é simplesmente viver o pecado, mas mudar de nível na nossa mentalidade e na nossa prática. Existem duas leis espirituais. A lei da vida, que é a lei da vontade de Deus, que é superior a nós. Então nós olhamos para cima, para a vontade de Deus. E existe a lei do pecado, que ao invés de nos levar para cima, nos leva para baixo. Nos puxa para baixo, para estarmos mais perto das coisas da natureza humana, as vontades da alma e as vontades da nossa carne. Então, existem alguns princípios para que a gente ande no Espírito. Nós temos que andar por fé e andar no sobrenatural. O Senhor, ele quer que você suba e voe neste avião. Suba nas asas do Espírito e alcance as alturas. Você não foi feito para viver no raso, mas você foi feito para viver nas alturas. O Senhor ele tem mais para você. Ele não quer que você viva uma vida como uma pessoa que mendiga espiritualmente, mas ele quer que você seja uma pessoa que tem uma vida plena, uma vida cheia da presença e da glória dele. A vida cristã não é essa vida angustiada que muitos vivem. Tem muitas pessoas que ficam assim: oh meu Deus, minha vida está um sofrimento, minha família está um sofrimento, a minha casa está uma tristeza, no meu trabalho é um sofrimento. Deus, ele não tem isso para você. Deus tem uma vida plena e uma vida cheia da presença e da glória dele. Por que essas pessoas elas vivem uma vida muito angustiada? Porque elas tentam vencer pelo próprio esforço. Nossa vida não pode ser um resultado do nosso esforço. Ela tem que ser um resultado da nossa fé e não da nossa obra. Quando a gente tenta ir com a nossa força, nós vivemos essa vida angustiada, essa vida sofrida, porque nós não conseguimos vencer sem que o Senhor nos ajude e viva em nós e através de nós pelo Espírito Santo de Deus. A vitória não é reprimir a raiva, é uma mudança da natureza e de vida. Então imagina uma pessoa que tem dificuldade, em conter a raiva dentro de si. E essa pessoa ela fica o tempo inteiro lutando. Eu não posso
agir com raiva nessa situação, eu não posso mirar nessa outra situação. E essa pessoa ela vive o tempo inteiro como se fosse uma panela de pressão prestes a explodir. Mas ela vai se controlando ali. A vitória não é você conseguir se controlar. A vitória é você ser trabalhado pelo Espírito de Deus. E não precisar mais ficar o tempo inteiro tenso, achando que a qualquer momento você vai explodir. Mas isso só é possível através da fé pelo Espírito Santo. Não é através da força do seu braço. É através do Espírito Santo que vive dentro de você. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis 1:4. Gênesis 3, de 1 a 4. Vamos ver o que fala lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E a mulher respondeu para a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Nesse episódio, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Porque ele duvidou de Deus. E o pecado, ele tem algumas características. E nós vamos ver essas características logo mais. A primeira delas é a incredulidade, que deu origem a todos os outros pecados. E aí, eu te falo, né? Se você for imaginar assim, a incredulidade, ela é um pecado feio, né, de se falar, de se ver, né? Não é um pecado pornográfico, nem escandaloso. O que Adão e Eva fizeram foi comer de um fruto que não podiam comer. Né? É a mesma coisa, às vezes, né? Vamos usar um exemplo aqui. Quando você vai no supermercado, você vê uma uvinha ali e pega ela e come dentro do supermercado. Você não podia fazer isso, mas você fez. E o homem, ele fez mais ou menos isso. Só que a realidade é que a incredulidade ela é muito mais profunda do que simplesmente não ter feito algo ou ter duvidado de Deus. Ela deu origem a todos os outros pecados. A incredulidade, o que ela é? É preferir acreditar no diabo do que preferir acreditar em que Deus diz. Então, Adão e Eva caíram nesse pecado da incredulidade e ele é muito profundo. Não foi simplesmente comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas foi duvidar daquilo que Deus disse e acreditar naquilo que o diabo diz. Muitas vezes nós agimos dessa maneira. O diabo, ele quer que você veja, sinta e cheire o pecado. A verdade de Deus é andar pela fé, é em cima daquilo que a gente não vê. Então, Adão e Eva eles tinham que ter andado na palavra de Deus. Deus deu uma orientação, Deus deu uma palavra. Eles tinham que ter caminhado sobre aquela palavra. Mas eles preferiram caminhar para aquilo que a serpente, o diabo, mostrou para eles. O incrédulo, ele chama Deus de mentiroso. Quando nós agimos com a incredulidade, nós estamos chamando o Senhor de mentiroso. Então, olha a profundidade disso aí. Lá em Gênesis 2,17, o que estava falando? No dia em que deles comerem, certamente morrerás. Gênesis 3,4, Eva preferiu acreditar no diabo do que crer em Deus. O diabo falou o quê? Certamente você não morrerá. Deus falou para o homem, no versículo 2,17, não comam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão morrer. E a serpente falou o quê? Não, certamente vocês não vão morrer. O diabo diz para nós, você nunca pode mudar, você vai viver com isso pelo resto da vida.
Para você não tem jeito. Olha como sua família está arrebentada, olha como sua vida está estourada. Para você não tem jeito. Mas Deus diz o quê? Se você crê, você pode ser uma nova criatura. Em que você vai acreditar? Na palavra do diabo, do inimigo para você, para sua família? Ou na palavra do Senhor? Então, nesse ponto, Deus estabeleceu a condição de andarmos no Espírito através da fé. Se você não decidir crer além do que os seus olhos podem ver, você escolheu não acreditar em Deus e não andar em fé. A incredulidade levou Adão e Eva ao pecado e também impediu o povo de Israel de entrar na terra de Canaã. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto por causa da incredulidade. E aí vamos ver mais uma forma que o pecado ele agride ao Senhor. Rebeldia, né? A rebeldia, ela agride a Deus em seu trono de autoridade. A rebeldia é um pecado contra o governo de Deus. É o mesmo pecado que Satanás ele cometeu porque ele queria alcançar o trono do Senhor. Lá em Isaías 14, versículos 13 e 14, vamos ver o que está falando. Antigamente, você pensava assim: subirei até o céu e me assentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Então o diabo, ele se rebelou contra o Senhor, se rebelou contra a autoridade do Senhor, contra o trono do Senhor. Ele queria sentar no trono de Deus. E a rebeldia é o pecado mais grave que existe. Lá em 1 Samuel 15, 23, fala o quê? A revolta ou rebeldia contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado como o pecado de idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordenanças dele. Então Saul, ele experimentou na pele, né, o preço da rebeldia dele. Ele deixou de ser rei por causa da rebeldia que ele tinha no coração. Outro pecado terrível que nós vemos é a desobediência. A rebeldia, ela agride o trono de Deus como autoridade. A desobediência, ela agride a santidade de Deus. O desobediente é aquele que mente, rouba, prostitui. O desobediente agride Deus em sua santidade. Esse tipo de pecado é terrível. Mas mesmo assim, a rebeldia é um pecado pior ainda. E o terceiro, que nós acabamos de ver anteriormente, a incredulidade. E onde a incredulidade atinge o Senhor? Atinge o caráter do Senhor. Porque Deus, ele é imutável. Então o que ele fala se cumpre. Ele não é como o homem que fala uma coisa numa hora e na outra hora está falando outra. Mas Deus, ele é imutável. E aí, o que nos impede de desfrutar as promessas de Deus na nossa vida? Então nós vemos a Bíblia, ela tem diversas promessas para nós. E aí, existe algo que nos impede de desfrutar as promessas dele. E esse algo é a incredulidade. A incredulidade, ela quebra a comunhão. Deus não pode honrar alguém que o acha mentiroso. Por isso, Deus escolheu que tudo seria pela fé. Eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto, mas mesmo assim, testifico para o universo. Meu Deus tem todo o poder.
Então, muitas vezes, as coisas de Deus, elas são invisíveis, elas são pela fé e não pela vista, não pelo aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode ver e sentir. Mas elas são reais, muito mais reais do que as coisas naturais. E aí o primeiro passo para nós andarmos no Espírito é: andar em fé vai gerar vida, pois implica andar sobre a palavra de Deus. Então, quando nós decidimos andar por fé, nós decidimos andar sobre a palavra dele. A carnalidade é sinônimo de incredulidade. Então, quando nós não acreditamos no Senhor, quando nós não acreditamos no caráter de Deus, que é verdadeiro e imutável, nós agimos com carnalidade. Nós temos a tendência, de sempre abominar alguns pecados, como assassinato, depravação sexual, mas o pecado original não foi ainda tão abominável dentro dos padrões atuais. Então o pecado de Adão e Eva, como nós falamos anteriormente, veio através da incredulidade, de duvidar do Senhor, duvidar da palavra do Senhor. E aí o pecado se manifestou por causa disso. Hoje, Jesus abriu o caminho novamente para Deus. E Ele nos deu a chance de comermos da árvore da vida. Então nós temos uma chance de sermos salvos, purificados e santificados pelo Senhor. E para andarmos no Espírito, somente a fé honra a Deus. Quanto mais você crer e declarar, mais torna concreto a realidade da palavra. A palavra de Deus fala o quê? O justo viverá pela fé. E a fé, ela implica em 3 princípios. Renunciar ao esforço próprio é o primeiro princípio. Abrir mão da nossa força. Saber que não é o nosso braço que faz o trabalho, mas o Senhor. Os nossos atos mostram como nós honramos a Deus. E aí, vamos usar alguns exemplos de lugares que nós podemos usar de forma errada a nossa força. No nosso casamento, muitas vezes nós achamos que nós temos a capacidade de mudar a outra pessoa, quando quem tem capacidade de mudar alguém é somente o Senhor. E, na realidade, o que a gente tem que buscar? Mudar a nossa vida, ao invés de buscar mudar a vida do nosso cônjuge. No discipulado também, muitas vezes nós tentamos ir com a nossa própria força. Nós queremos mudar o nosso discípulo, e aí a realidade é o quê? Só quem pode mudar o nosso discípulo é o Senhor Jesus. Só quem pode trazer algo novo para a vida dele é o Senhor Jesus. Nós somos usados por Ele, porém, quando nós nos colocamos na posição de Deus, falando, eu vou mudar essa pessoa, se essa pessoa começar a andar comigo, ela vai ficar top. Só que a realidade é o quê? Nós não podemos fazer nada. Nós não temos força o suficiente para mudar alguém. Somente o Espírito de Deus que pode fazer isso. E o contrário do esforço é o quê? É o descanso. Nós vemos lá em Hebreus 4:3, o que diz lá? Portanto, nós os que cremos recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo que havia criado o mundo. Então, quando nós andamos no descanso de Deus, nós exercemos a fé. E aí, muitas vezes, a gente vê dentro da igreja pessoas que estão estafadas, estão totalmente cansadas, da realidade que elas estão vivendo. E a realidade é o quê? A alma delas está cansada.
porque essa pessoa está tentando correr através da própria força, lutar com os braços, e aí ela se frustra. A célula dela não atinge tal resultado, ela se frustra. Os discípulos dela não estão rendendo o que ela achava que deveria render, e ela se frustra, porque a alma dela está cansada de tentar e não conseguir nada, porque essa pessoa não está entrando no descanso do Senhor. E aí nós temos um exemplo, que nós somos como barcos à vela. O barco à vela, ele é conduzido através do quê? Através do vento. Ele não tem um motor que vai levá-lo, não tem um leme que vai guiá-lo, mas ele tem a vela que é guiada através do vento. E o vento é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que nos move. Pode ser que muitas vezes nós tenhamos a impressão que descansar é ficar à toa. Mas descansar é o quê? É desfrutar. É se deliciar depois de ter feito o esforço. Então, quando nós renunciamos o nosso esforço próprio, nós honramos a Deus. E aí a gente vê, na criação, o Senhor, Ele, em 6 dias, Ele criou todas as coisas, no 7º dia Ele descansou. Ele fez o quê? Ele se deliciou de todo o trabalho que Ele tinha feito. E aí nós temos que aprender com o Senhor, a descansarmos, fazermos o que o Senhor nos manda fazer e depois saber que a obra é completamente dele. A obra não é nossa, não é através de nós, não é através da nossa força, mas é através do Espírito de Deus. A obra de Deus não é feita no suor. Ezequiel 44, 17 e 18 fala o quê? Quando entrarem pelo portão do pátio de dentro do templo, deverão vestir roupas de linho. Quando estiverem de serviço no pátio, de dentro ou no templo, não deverão usar nada que seja feito de lã. Deverão usar turbantes de linho e calças de linho, mas para não suarem, não usarão cinto. Olha que interessante. O suor, muitas vezes, ele relata o nosso esforço. E aí, a realidade é, a obra de Deus ela não é feita com suor, ela não é feita com o nosso esforço. Muito interessante esse texto que mostra que os sacerdotes, eles não poderiam suar, no trabalho, no templo. E aí, por que a gente vê essa questão do suor? O suor, lá em Gênesis 3, 17 e 19, nós vemos que o suor ele foi uma maldição que entrou na vida do homem por causa do pecado. O que fala lá? Terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento, até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e virará terra outra vez. O suor ele simboliza maldição, um fruto do pecado. Viver pela fé quer dizer o quê? Você não precisa suar. Deus, ele vai lutar por você. Não é o seu esforço, o Senhor que vai à frente. E aí, nós temos uma observação. Que quer dizer o quê? O trabalho, ele já existia antes da maldição do pecado. Então, o homem, ele trabalhava no jardim, Ele cuidava dos animais, ele deu nome aos animais, ele cuidava do jardim. Porém, ele trabalhava em descanso. Só que quando o homem pecou, caiu, ele começou a trabalhar pelo seu próprio sustento. E aí o suor, ele entrou como uma maldição. E aí tem aquela música, que a gente vê antiga, que fala o quê? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
Então, o nosso trabalho é fazer a vontade do Senhor e depois descansar nele, sabendo que Ele está trabalhando por nós. E aí nós temos que ter um equilíbrio entre o descanso em fé e a passividade. Muitas vezes a gente confunde essas duas coisas. Eu vou usar um exemplo aqui de uma pessoa que descansa em fé. A pessoa que descansa em fé, no sentido ao ide de Jesus, ele fala: eu vou pregar para que as pessoas conheçam o nome de Jesus. Essa é a pessoa que descansa em fé. Ela prega e descansa sabendo que o Senhor vai fazer a obra na vida da pessoa. E aquela pessoa que está na passividade, ela fica no banco, né, da igreja ali, é a pessoa domingueira, ela não ora, não jejua, não prega, não ensina e ela está esperando que as pessoas se convertam, né? Ela não faz nada e está esperando as pessoas se converterem. Então, a pessoa que descansa, ela faz a parte dela e depois descansa no Senhor. A pessoa que é passiva, ela não faz nada e espera que os resultados aconteçam da mesma maneira. Deus, ele descansou no sétimo dia e desfrutou do trabalho que ele fez. Então, ele não ficou totalmente estático, mas ele trabalhou e depois ele descansou. Da mesma maneira, nós devemos fazer. Trabalhar para o Senhor e descansar nele. O nosso descanso é desfrutar da vida de Deus, de tudo o que Ele tem para mim. Eu não vou ser apenas uma boa pessoa, eu quero ser uma pessoa cheia de Deus. Essa frase é uma realidade, porque o trabalho de Deus não é fazer de nós pessoas extraordinárias, mas é fazer de nós pessoas cheias da presença e da glória dele. Em 1 Coríntios 1:30, nós vemos que Cristo, ele é tudo em todos. Ele é o caminho para tudo, ele é a vitória para o pecado, ele é a vitória para o casamento, ele é a vitória para a sua célula, ele é a vitória para a sua igreja. Cristianismo, ele não é uma fórmula. O cristianismo, ele não está engessado em doutrinas, diretrizes. O cristianismo, ele é a pessoa de Jesus. Nós só podemos andar no caminho que é Cristo se nós estivermos cheios dele. Nós vivemos o tempo do estresse, né? Infelizmente, a correria do dia a dia, muitas vezes os muitos afazeres, a gente fica estressado, com aquela sensação de cansaço extremo no corpo, na mente, totalmente arrebentado, né? Quantas pessoas já tiveram situações assim? Só que muitas vezes a gente acha que o estresse está relacionado ao cansaço. Existem pessoas que trabalham muito, mas não são estressadas, e existem pessoas que não trabalham muito e são completamente estressadas. Muitas vezes a pessoa ela tem um trabalho muito braçal, muito físico, mas ela come bem, ela dorme bem, e aí ela tem uma vida leve. E às vezes a pessoa não tem um trabalho braçal, mas a alma dela, ela está cansada, porque essa pessoa ela vive na ansiedade. E aí isso aí é uma coisa que está ligada na alma. E a ansiedade traz o estresse. E o estresse destrói a alma da pessoa. Nós vemos, né, quando o Senhor chamou Moisés, a sarça estava queimando, mas não se consumia. Por quê? O combustível não era a sarça, né? Quando a gente queima uma madeira, ela é o combustível que vai gerar o fogo. No caso da sarça, o combustível não era a sarça. O combustível era Deus. Nós somos a sarça. Então, o Senhor ele quer queimar através de nós. Ele quer queimar através das nossas vidas.
né? Então, primeiro que nós temos que fazer para andar em fé é renunciar ao esforço próprio. Segunda coisa é não andar por vista. Mas 2 Coríntios 5, 7 diz o quê? Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Quando estou vendo algo que combina com o que a palavra de Deus diz, eu continuo vendo. Quando o que eu estou vendo não combina com o que a palavra de Deus diz, eu paro de ver e fico com o que a palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus, nós temos que andar através dela e não através daquilo que nós vemos. Vamos usar um exemplo aqui, né? Novamente o rádio com a televisão. Vamos comparar. A televisão, ela gera imagens, né? E nós estamos vendo aquilo ali. E aquilo se torna mais real para nós. Só que o rádio, né? Você está ouvindo um jogo de futebol. E aí você começa a andar por aquilo ali, pela palavra do radialista. E aí, quem já ouviu um jogo pelo rádio e sentiu mais emoção do que quando você estava vendo pela televisão? Porque você estava andando pela palavra do radialista. Toda hora você pensa que vai ser gol. Toda hora você pensa que o lance é perigoso. Mas quando você olha pela televisão, tá aquele jogo mais morto, mais morno. Porque quando você anda pela palavra, você vai mais longe. Da mesma maneira, quando você anda pela palavra de Deus, não apenas pelo aquilo que você está vendo, você vai mais longe. Andar por vista é uma característica do crente carnal. Se nós insistirmos em andar por vista, seremos escravos do natural. As circunstâncias facilmente desanimarão e nós ficaremos prostrados. Então, quando nós andamos por aquilo que nós vemos, nós nos cansamos, nós nos desanimamos, porque muitas vezes a realidade que nós estamos vendo é uma realidade terrível. Está tudo desmoronando. Porém, quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o quê? Seja forte e corajoso, não desanime, né? Maior é o que está em nós do que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Então pode estar tudo caindo ao nosso redor, mas quando nós nos apegamos à palavra de Deus, nós começamos a olhar com a realidade dele sobre todas as situações. O diabo, ele é um ilusionista. Ele usa truques. Ele quer nos entreter com aquilo que a gente vê. Quando a gente lê o livro de 1 Coríntios, nós percebemos que a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Era uma igreja que surgiu há pouco tempo, as pessoas ainda não estavam maduras. Havia muitas brigas entre os irmãos, imoralidades, né? O pessoal gostava de comer uma comidinha consagrada a ídolos, né? Pegava ali a galinha na encruzilhada e comia. Era mais ou menos isso aí. E aí, Paulo, ele se levantou como um pai ali para aquela igreja, dando orientações, dando direções. Paulo, ele não se vendia aquilo que ele estava vendo. Ele declarava a realidade de Deus sobre a igreja de Corinto. Quem anda por fé não pode andar por vista. A fé não nega as circunstâncias, mas declara a palavra de Deus. Então a fé, ela vê as situações difíceis, ela não nega que muitas vezes a situação pode estar difícil, mas ela declara a palavra de Deus mesmo em cima daquela situação. E o terceiro passo, né, que nós temos que fazer para aplicar a fé, primeiro, né, vamos relembrar, renunciar ao esforço próprio. Segundo, não andar pela vista. E terceiro, rejeitar o próprio entendimento. Servir a Deus
de acordo com o que você pensa que é certo ou errado. Muitas vezes a gente está pensando, eu vou fazer isso porque eu acho que é certo, não vou fazer aquilo porque eu acho que é errado. Mas nós temos que jogar fora esse entendimento próprio nosso, porque nós precisamos andar naquilo que o Senhor diz, não naquilo que a gente pensa. Adão, ele se tornou independente, porque ele queria andar naquilo que ele pensava, né? Não, essa frutinha aí não vai dar nada não. E aí ele se tornou independente, porque ele andou pelo entendimento próprio. E aí a gente pode pensar, não, mas independência é uma coisa boa. Só que na realidade a independência destruiu a vida da humanidade, né? A independência de Adão se tornou morte, né? Não é como Dom Pedro lá disse, né? Independência ou morte. Mas na realidade, para o homem foi independência, foi morte. Porque ele pecou, ele caiu e se separou do Senhor. Nós vemos Nadab e Abiú, né? Que eram sacerdotes ali. E eles fizeram o quê? Levaram fogo estranho no tabernáculo. E eles acenderam fogo estranho. E o que aconteceu com eles? Eles foram mortos na hora. Existia uma maneira própria, né, de manter a chama acesa ali no tabernáculo. E Nadab e Abiú, eles fizeram da maneira que eles achavam, não da maneira que foi orientada pelo Senhor. E aí o que aconteceu com eles? Eles foram fulminados. Eles fizeram o que seria certo do jeito errado. Então muitas vezes nós agimos dessa maneira. Pensamos que estamos fazendo algo certo, mas estamos fazendo com a nossa própria mente. E aí nós caímos nesse pecado, nesse erro de andar através do que nosso entendimento está falando, nas nossas opiniões pessoais. E aí, quando a gente tem, né, vive através das nossas opiniões pessoais, isso aí foi gerado através daquela frutinha que Adão achava que não tinha nada a ver. Porque o homem, ele ficou com isso aí dentro dele, instalado dentro dele, que ele poderia fazer o que bem entendesse. E aí nós vemos outros exemplos na palavra de Deus. Saul, ele foi orientado pelo profeta Samuel para destruir tudo dos amalequitas, para não sobrar nada. E aí Saul, o que ele fez? Eu vou pegar essas ovelhinhas aqui para oferecer em sacrifício para o Senhor. E aí, o que Saul fez? Andou pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio conhecimento e desobedeceu ao Senhor. A orientação era simples, destrua tudo. Não, eu vou pegar umas ovelhinhas para sacrificar para o Senhor. Então, muitas vezes, nós fazemos isso. Nós fazemos além do que o Senhor nos orientou. E aí, muitas vezes, isso aí pode gerar uma queda nas nossas vidas. Abraão e Sara, né? O Senhor ele tinha dado uma promessa para Abraão. Você vai ter um filho e você será pai de multidões. Porém, Sara chegou para Abraão e falou assim: Abraão, você pode ter um filho através da minha serva aqui, né? Ela está novinha, ela pode te dar um filho, eu estou velha, sou estéril, não posso. E aí, Abraão resolveu dar uma mãozinha para Deus, né? Abraão achava a mesma coisa que Sara, achava, não, realmente, nós dois somos velhos, não podemos ter filhos, e aí eu vou ajudar o Senhor. Eu vou me deitar com a serva da minha esposa e vou ter um filho com ela. Só que não era isso que Deus tinha para Abraão.
Então, nós vemos claramente que muitas vezes nós queremos dar o melhor da nossa carne, do nosso próprio entendimento. Porém, o Senhor ele não aceita. O Senhor ele aceita aquilo que vem do Espírito. As pessoas precisam aprender a ouvir dentro de si o Espírito de Deus, não o próprio entendimento, aquilo que vem da carne. Somente quando Deus fala, existe de fato transformação e vida. Andar no Espírito é andar em fé, andar pela cruz. Além do aspecto de incredulidade, o pecado original ele teve uma característica forte no que se refere à independência. Comer da árvore da vida apontava para depender dela para sempre, ou seja, depender de Deus. Mas comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é algo que levou o homem ao senhorio de si mesmo. Assim, ele descobriu que a independência é morte. Todo pecado, ele é o quê? É o ego do homem em ação. O homem, ele naturalmente, ele é um ser egocêntrico. Então tudo está centrado no ego. Ele é egoísta. Tudo aquilo que é feito independente de Deus pode se tornar pecado. Começar um relacionamento sem depender do Senhor, comprar uma casa sem depender do Senhor, aceitar um emprego sem depender do Senhor. Muitas vezes aquilo vai gerar consequências para o resto da sua vida. E aí você acha, não, eu tomo as minhas próprias decisões, eu sou dono da minha vida. Foi isso que Adão fez. E é isso que muitas vezes a gente continua fazendo diariamente, não dependendo do Senhor. O altruísmo, ele é o quê? Colocar o outro no centro. Essa é a realidade do Senhor. A gente vê Jesus, o ministério de Jesus foi baseado nas pessoas. Não foi baseado no bem próprio dele. Ele negou a si mesmo por nós. E nós temos que colocar os outros no nosso lugar. Não simplesmente basear nossa vida no egoísmo. O amor é esquecer de si mesmo e olhar para o outro. Lá em 1 João 3, 23, fala o quê? E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros como Ele ordenou. Nós temos que caminhar em fé e em amor. O amor, numa última análise, é renunciar a si mesmo, porque Jesus ele não morreu apenas numa cruz. Então Jesus ele teve uma morte terrível, uma morte de cruz. Mas ele viveu uma vida de cruz. O que significa uma vida de cruz? Eu te pergunto. O que é viver uma vida de cruz? Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E aí nós vemos, por que não temos tantos sinais de Deus hoje, como já aconteceram no passado? Apesar de que aqueles que crerem verão os sinais do Senhor. Mas muitas vezes nós vemos a Bíblia e trazemos para o mundo de hoje e falamos, nossa, mas isso aqui não acontece mais. E por que não acontece? E aí eu te pergunto, como nós seguimos Jesus hoje? Com que intensidade? Nós seguimos a voz do Espírito Santo dentro de nós? Deus quer que você chegue ao fim de você mesmo. Ou seja, abra mão do seu ego. Abra mão das suas vontades, abra mão dos seus desejos egoístas. Tem duas maneiras que nós podemos mostrar a realidade do nosso ego. Uma maneira através da luz do Senhor.
através da revelação de Deus em nós. Deus nos expõe e nos disciplina. Deuteronômio 8:2. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto durante esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Então o Senhor, ele trouxe disciplina para o povo, ele revelou para o povo que o povo estava caminhando em incredulidade, desobediência, rebeldia, e o Senhor, ele trouxe revelação para que houvesse o quê? Uma mudança de realidade do ego do povo de Israel. A gente vê Jacó. Jacó, ele perdeu a batalha ali com o anjo. Mas o anjo disse: você ganhou. Agora você se chama Israel. Então, Jacó, ele venceu quando ele abriu mão do ego dele. Quando ele abriu mão do orgulho dele. E nós vencemos dessa mesma maneira. 2 Coríntios 2,14. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. E aí muitas vezes o que a gente faz? Deus, ele diz: perdoe essa pessoa, libere perdão. E o que a gente fala? Não, eu não vou perdoar porque eu estou certo, eu estou com a razão. E aí nós não estamos abrindo mão do nosso ego. Segunda maneira de mostrar a realidade do nosso ego: negar a nós mesmos. Lucas 9:23, se alguém quiser ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Então, negar a nós mesmos não é abrir mão, não é anular a nossa vontade, mas abrir mão dela. Né? Nós não vamos ser pessoas nulas, mas nós vamos abrir mão da nossa vontade para que o Senhor faça a vontade dele em nós. Não é viver alienado, né? Ai, eu preciso negar a mim mesmo, né? Você não vai viver alienado com isso todos os dias. Não é perder o desejo de algo, mas é sim renunciar o seu desejo, para que o Senhor execute a boa, perfeita e agradável vontade dele em nós. O caminho de Deus hoje para nós é o caminho da cruz. Enquanto você não diz, eu quero a sua vontade. Enquanto você não chegar e falar para o Senhor, Senhor, eu quero a sua vontade na minha vida. Eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão do meu ego, eu abro mão das minhas vontades, para que o Senhor faça a tua vontade em mim. Enquanto você não fizer isso, você não vai ser conduzido pelo Espírito Santo e você não vai poder andar em Espírito. Começa com esse passo. Você falar para o Senhor, Senhor, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Lá em Lucas 14, 25 a 27, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Negar a nossa vontade para viver a vontade de Deus. E aí, carregar a nossa cruz. Nós temos 3 ênfases na cruz. A cruz, ela, nos nossos relacionamentos, ela tem a ver a renunciar à aceitação. E aí, eu te falo, é fácil chorar com os que choram. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós precisamos aplicar a cruz do Senhor e abrir mão
da inveja e do orgulho. Lá em Eclesiastes 4:4, vamos ver o que fala lá. Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão, é como correr atrás do vento. O caminho de Lúcifer foi o quê? Não sendo Deus, ele se orgulhou e invejou a posição do Senhor. E o caminho de Jesus? Jesus, ele era Deus, mas ele escolheu a cruz. Nós devemos escolher a cruz de Jesus. Nos nossos relacionamentos também, abrir mão do orgulho e da inveja muitas vezes. Segunda ênfase da cruz em nossas vidas é no eu. Fazer a vontade de Deus, independente da minha vontade. Nós podemos sempre escolher o caminho largo e o estreito. O caminho largo é a nossa escolha, é a nossa decisão, é a nossa vontade. Eu senti vontade, eu fui lá e fiz. Esse é o caminho mais fácil. O caminho estreito é o quê? Eu abro mão da minha razão para que o Senhor faça a vontade dele na minha vida. Você pode tomar a cruz como Jesus, ou você pode ser como o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Ele estava ali na cruz, mas ele estava altivo, orgulhoso, achando: eu estou certo, eu fiz o que fiz e estou sendo punido mesmo. Mas Jesus, ele tomou a sua cruz, ele se humilhou para que nós vivêssemos esse exemplo dele. Negar a nossa vontade. E o terceiro local que a cruz toca em nossas vidas é nos nossos bens. Todos nós queremos crescer, né? Nós queremos alcançar lugares mais altos no nosso trabalho, ter o carro dos sonhos, ter a casa dos sonhos. Porém, muitas vezes chega o ponto que Deus nos pede algo. E muitas vezes pode estar ligado nos nossos bens. A prosperidade não é a pessoa ajuntar. A gente vê na Bíblia aquele cara que ajuntou vários celeiros, né? E aí, o que aconteceu com ele? O que fala na Bíblia? Louco, essa noite pedirão a sua alma. E aí tudo aquilo que ele juntou ficou para trás. Nossa vida, a nossa prosperidade não é baseada naquilo que a gente junta, mas naquilo que a gente distribui aos outros. Davi, ele tinha esse coração. E ele disse para o Senhor: eu não tenho outro bem além de ti. Mesmo sendo rei, mesmo tendo glória do povo ali, sendo honrado pelo povo, ele dava toda a glória ao Senhor. Ele tinha ouro, pedras preciosas, um palácio, porém ele queria construir uma casa para o Senhor. Ele queria honrar o Senhor. E aí, a realidade é: o caminho da vitória é o caminho da cruz. Que Deus abençoe você. Vamos caminhar cada vez mais no Espírito, crendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Deus abençoe, um abraço e até logo!